Você sente como se estivesse estudando sobre investimentos, acompanhando o mercado, mas parece que não sai do lugar? E até mesmo você, que já começou a investir, mas não vê evolução, fica pulando de estratégia em estratégia e os resultados não aparecem? Isso te soa familiar? Então fica com a gente que separamos 5 erros silenciosos que atrapalham muita gente de evoluir como investidor, que já havia acontecendo várias vezes e eu mesmo já cometi alguns. Erro número um: confundir conhecimento com sabedoria. Ter mentalidade de curto prazo, olhar só para o retorno e ignorar o risco, ter medo de errar e seguir várias estratégias ao mesmo tempo. Se você se identificou com um ou mais desses erros, não se preocupa, respira fundo, porque não tem nada de errado com você. Essas armadilhas são comuns e nós vamos destrinchar cada uma delas para você sair mais forte desse vídeo. Eu me chamo Ana, eu sou analista CNPI-P e você está no canal Decifrando o Mercado. Então vamos lá, para o erro número um: confundir conhecimento com sabedoria. E esse erro ele é muito comum e talvez seja o mais sutil, porque é muito difícil você identificar o momento que o acúmulo de conhecimento ele deixa de ser evolução e passa a ser uma espécie de autossabotagem. Por quê? Porque chega um momento que, adquirir conhecimento excessivo, acumular informação excessiva sem ser colocada em prática, passa a ter uma evolução mínima no processo. E a gente sabe que ler livros, assistir vídeos, fazer cursos, tudo isso é muito importante, mas tem gente que para por aí e não dá o próximo passo, que é colocar tudo em prática, né, que é colocar tudo em ação. E, como nós separamos aqui, conhecimento é o que você acumula, sabedoria é o que você aprende quando transforma em prática. E investimento ele exige experiência prática, ele exige reflexão, ele exige autoconhecimento, ele exige que você coloque, né, a pele em jogo para você entender qual que vai ser a sua reação, diante do mercado de fato, diante de oscilações, as estratégias que vão servir para você ou não. E é quando você aplica, testa, erra pequeno de preferência, corrige rápido e melhora. Se você quer evoluir, eu não vou falar para você parar de consumir conteúdo, mas começa a pôr em prática o que você já sabe. Nem que seja com um montante pequeno, 50, R$ 100, mas a experiência com dinheiro real, que é como a gente chama, né, de skin in the game. Mesmo que seja com um valor pequeno, ela vai te trazer ensinamentos que horas de vídeo, horas de simulado não conseguem te trazer. Erro 2: querer retorno rápido com mentalidade de curto prazo. E esse é clássico. Tem gente, muita gente, que entra no mercado esperando, principalmente na renda variável e principalmente no day trade, pensando que vai enriquecer em poucos meses, mas a pessoa não se dedica em aprender o básico. E quando ele percebe que vai levar mais tempo do que ele imaginava e vai demandar mais dedicação, mais paciência do que ele imaginava, ele cai fora, ele desiste, ele muda o plano. E é válido eu fazer uma abordagem aqui que é muito comum, a visão de curto prazo ser encarada sobre a impaciência de um investidor, né, que não consegue manter uma posição, eh, que momentaneamente ficou negativa ou que simplesmente não se desenvolve. Sendo que eu encaro que a visão de curto prazo ela tem muito a ver com uma janela, né, a janela do investidor de curto prazo, que não só ele tem essa impaciência para desenrolar a posição, mas como ele entra naquela posição, ele assume aquele investimento, considerando uma janela muito curta, uma janela muito recente. Então ele observa o rendimento e espera que ele se repita. E no momento que ele não se repete tão rapidamente quanto ele espera, ele abandona o investimento. Enfim, a intenção desse vídeo é trazer os 5 erros de forma objetiva, né, mas a grande verdade é que cada um desses erros, eles poderiam ter tranquilamente o seu próprio vídeo. Então, como ensina o Warren Buffett, o mercado é um meio de transferência do dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, uma verdade é clara: o mercado ele vai recompensar os pacientes e ele castiga quem tem pressa. Então, avalie, encare a tua carteira como se fosse um negócio e não como se fosse uma aposta. Antes de fazer cada investimento, avalie ele profundamente e depois tenha paciência para esperar a sua estratégia se validar. Vamos para o terceiro erro, e talvez o mais perigoso de todos: olhar só o retorno e ignorar o risco. Na prática, acredito que seja o erro que mais tira investidores de jogo. Como já foi dito neste vídeo, cada erro mencionado aqui provavelmente poderia ter o seu vídeo próprio, mas este aqui, acredito que uma série de vídeos não seria suficiente para demonstrar tudo que ele aborda, né, tudo que ele envolve e todos os seus desdobramentos.
E por que é tão perigoso o fato de olhar só o retorno e ignorar o risco? Porque no mundo dos investimentos, o retorno e o risco, eles andam de mãos dadas. Quanto maior o retorno prometido em um investimento, provavelmente maior é o risco embutido nesse investimento. E por que entendermos isso é tão importante? Vamos dar 2 passinhos atrás e primeiro entender conceitualmente que significa cada uma dessas palavrinhas. Entender retorno é fácil. Basicamente, é o rendimento que nós esperamos receber naquele investimento. Agora, entender risco não é tão simples assim, porque normalmente a gente encara o conceito de risco como perder dinheiro. E não é simples assim. Risco tem muito mais a ver, nesse tópico aqui, né, tem muito mais a ver com as características do investimento e como que o investidor ele vai lidar com essas características. Tá, Ana? Como assim? Nós preparamos um exemplo para ilustrar essa situação, que na verdade é bem comum, de que não importa avaliar isoladamente o risco, mas também importa a tolerância do investidor àquele risco, caso ele ocorra. Imagina 2 investidores investindo na mesma ação, e as características dessa ação é: ela tem bons fundamentos, ela tem expectativa de crescimento, projeção de bons rendimentos, mas ela tem alta volatilidade. E ambos os investidores eles investem o mesmo valor, no mesmo dia e a mesma cotação. O que ocorre? Cumprindo o histórico natural, né, daquela ação, 2 meses depois, ela recua 20%. E qual que é o comportamento de cada investidor? O investidor 1, ele já tinha estudado a ação, ele sabia que ela era volátil, ele entendia que essas correções naquela ação específica são normais e, acima de tudo, ele sabia que ele teria tolerância àquele risco, né? E ele sabia por que ele tinha colocado aquele ativo na carteira dele. Então, ele manteve a posição com uma consciência tranquila. Já o investidor 2, ele não fez a lição de casa, ele comprou aquela ação por quê? Porque ele escutou que aquela ação estava bombando, que ele poderia ficar rico, enfim, por diquinha. Ele não sequer tinha conhecimento da volatilidade da ação, do histórico da ação e nem do seu próprio perfil. Resultado, né? Ele entrou em pânico quando ele entrou na corretora e viu aquela posição com 20% de prejuízo e liquidou tudo. 6 meses depois, o mercado finaliza a correção, a ação volta a subir e continua se valorizando, né? Aí qual que é o cenário que nós temos? Nós temos a mesma ação, o mesmo preço de entrada, o mesmo valor investido e 2 resultados completamente diferentes. O risco era o mesmo para ambos os investidores. O que mudou? O perfil de cada um, a tolerância a risco de cada um. Foi como cada investidor lidou com aquele risco. Ignorar o risco, ele não só machuca o bolso, mas ele também machuca a confiança do investidor. Muitas vezes, o fato do investidor sentir que o mercado não é para ele, tira ele muito antes da jogada, do que é, de fato, uma perda financeira. Então, indo para esse momento tão esperado, que é o momento de virada de chave de cada módulo, como sair dessa armadilha? Ou se você está invicto ainda, como evitar essa armadilha? Acho que o primeiro pensamento que nós temos que fixar na nossa mente é equilíbrio. Equilíbrio entre rentabilidade e risco. Nós separamos 4 passos fundamentais que a gente deve seguir sempre, independente do momento da jornada. O primeiro, descubra o seu perfil de investidor. Como a gente viu brevemente, o seu perfil de investidor ele vai interferir diretamente no impacto que cada risco vai ter na tua carteira. Então, você fez o teste e deu como perfil conservador, busque ativos com maior previsibilidade e menor volatilidade. Quando você abre uma conta numa corretora, numa instituição financeira em geral, obrigatoriamente você tem que passar por aquela análise de perfil de risco. Então, todas as instituições financeiras elas vão oferecer esse quiz gratuitamente. Mas nós vamos deixar aqui na descrição um link oficial da B3. Ele vai te ajudar a definir quem é você como investidor. Passo 2. Pesquise antes de investir. Antes de fazer qualquer investimento, independente da classe do ativo, você tem que fazer algumas principais perguntas. Esse ativo ele tem alta volatilidade? A empresa emissora ou a empresa que representa o ativo, ela é confiável? Ela é sólida? Esse ativo ele tem marcação ao mercado? Inclusive, se você não sabe o que é marcação ao mercado, eu aproveito para fazer um adendo aqui que nós já temos um vídeo aqui no canal explicando, falando sobre marcação ao mercado e eu recomendo fortemente que você confira lá no card. Respondendo todas as perguntas que fazem sentido para você, você tenta projetar o pior cenário para aquele ativo. Se ele ocorrer, você é capaz de suportar? Caso a resposta seja não, ou você não tenha certeza da resposta, talvez aquele ativo não seja para você. Passo 3. Diversifique a sua carteira. Quando tratamos de risco, a análise ela não pode ser feita individualmente em cada ativo, mas também na carteira como um todo. Imagina um cenário que você tem sua carteira 100% composta de ações, e eu vou colocar um plus aqui, que são todas as ações brasileiras. Aí imagina, tivemos um crash na economia do Brasil. Você poderia ver sua carteira, seu patrimônio recuando 50% ou até mais em poucos dias ou até em poucas horas. Por isso, diversifique tipo de ativo, diversifique setores e, se possível, se encaixar na sua estratégia, diversifique geografias.
Eu sei que fica difícil para algumas pessoas entenderem por que que eu vou diversificar se tem ativos que dão tanto e outros tão menos, mas pensa que é como montar um prato de comida. Se você equilibrar proteína, carboidrato e salada, vai sobrar aquele espaço para o docinho. Assim como se você exagerar, um prato todo de batata frita vai dar digestão no dia seguinte. Então, diversifique. Passo número 4: use a regra do sono tranquilo. Esse passo é muito simples, talvez por isso que ele é tão subestimado, mas ele vale ouro. Se tem algum motivo que ele tá te tirando o sono, é porque tem algo errado. Ou você não se aprofundou nele suficientemente, ou você assumiu algum risco que você não tem certeza que vai ser capaz de suportar. Em resumo, se você acordou às 2 da manhã pensando naquele ativo ou preocupado para tua carteira, com a tua carteira, é porque algum dos passos anteriores foi negligenciado. Seguindo esses passos, eu não posso dizer que você vai estar imune aos riscos, mas eu garanto para você que você vai sobreviver ao mercado. Isso já te coloca muito à frente da maioria dos investidores. Quando a gente fala em investimento, a maioria das pessoas só se lembra em que significa enriquecer ou crescimento de patrimônio. E se esquecem de um dos principais pilares do que significa investir, que é a preservação de patrimônio. E não sou eu que estou dizendo. Como diz o Warren Buffett, quando você entra no jogo, quando você entra no mercado, a primeira regra é não perca dinheiro. E a segunda regra é não esqueça a primeira regra. Porque tudo isso, no final das contas, não tem a ver com prever o mercado, mas simplesmente estar preparado quando ele te testar. Erro número 4: ter medo de errar. E esse erro, ele é mais comum do que parece. Em resumo, tem gente que já domina bastante o mercado, mas ele simplesmente não consegue agir. Esse erro ele se confunde bastante com o primeiro erro dessa lista, só que tem uma sutil diferença, que no primeiro da lista, ele simplesmente posterga começar a investir. Ele fica adquirindo conhecimento. Aqui, o investidor ele já começou a investir, mas ele simplesmente ele tem medo de errar. Ele fica, como a gente usa bastante, tentando acertar da mosca. E aqui eu poderia encaixar várias situações. Pode ser tanto um investidor iniciante, que ele é ainda muito seguro, pode ser aquele investidor ferido, que ele passou por uma perda muito grande, uma perda financeira muito grande, ele está congelado, ou pode ser aquele investidor perfeccionista, que ele não, simplesmente ele não quer fazer um movimento ruim. Aí ele fica justificando com aqueles pensamentos de autossabotagem, que ele tá esperando a economia melhorar, que ele tá esperando o dólar cair, que ele tá esperando as próximas eleições, e simplesmente nunca é a hora certa para ele agir. E eu entendo você, é normal ter medo de errar, mas nós temos que ter ciência que no mercado, um dos maiores prejuízos, um dos maiores erros é a inércia. Aqui, infelizmente, eu não vou ter uma virada de chave objetiva, é mais uma mudança de pensamento mais subjetiva, mas em resumo, você não precisa acertar tudo. Tem que começar aceitando que errar faz parte do processo e que com gerenciamento de risco e a consistência adequados, a tendência é que no médio e no longo prazo a performance da sua carteira sejam favoráveis. Agora, se tem uma coisa que o mercado não vai perdoar, é o dinheiro parado, que ele simplesmente por estar parado, ele perde valor ao decorrer do tempo. Por fim, nós chegamos no quinto erro da lista de hoje, que é seguir muitas estratégias ao mesmo tempo. Esse erro ele se conecta com um dos piores sintomas da sociedade de hoje, e não só no quesito de investimentos, mas em todas as áreas, que é a nossa falta de foco. Nós começamos com uma ideia clara na cabeça, que é montar uma carteira de dividendos. Aí, no dia seguinte, a gente vê uma postagem de uma pessoa que teve um resultado explosivo, né, em relação, né, numa carteira de criptomoeda. Aí, de repente, você tem vários FIIs na carteira, você tem várias ações, você tem criptomoeda, você tem ouro, você tem renda fixa, mas você não sabe o porquê que cada ativo entrou ali na sua carteira. Você não sabe o papel de cada ativo na sua carteira. E quando alguém te pergunta, qual que é a sua estratégia? Aí vem aquele balde de água fria, porque você não sabe o que responder. Você simplesmente misturou tudo, né? Misturou um monte de diquinha e foi adicionando cada ativo na sua carteira sem um critério definido. Você não tem um plano definido. E veja, eu não estou dizendo que existe uma estratégia melhor do que a outra, ou que você precisa escolher uma estratégia hoje e seguir ela pelo resto da vida. Mas tem uma coisa que faz diferença no longo prazo, é a consistência. Então eu arrisco dizer que, mesmo a pior estratégia, se bem executada, com consistência e gerenciamento de risco, ela vai ser mais satisfatória do que milhares de investidores sem carteira de investidores sem estratégia alguma. Então, sim, trace um plano, aplique, monitore e com o tempo você vai aprimorando e entendendo o que faz sentido para você, o que serve para você. E eu vou repetir, não precisa escolher uma estratégia e seguir ela pro resto da vida, mas você precisa aplicar cada uma e se aprofundar em cada uma
e testar cada uma, senão você nunca vai entender de nenhuma específico e vai ser um eterno aprendiz. E, já que chegamos até aqui, vamos fazer um recap dos 5 erros que nós vimos hoje, eu vou deixar aqui do ladinho, e esses erros eles travam a evolução de muitos investidores, para não dizer todos, e a grande verdade é que esses erros eles são silenciosos, eles não vão te quebrar do dia para noite, mas eles vão te atrasar, eles vão te estagnar e muitas vezes te fazer desistir. Mas a boa notícia é que corrigir esses erros só depende de você, e só o fato de você reconhecer eles e tá por corrigir o percurso já te coloca muito à frente de onde você estava. Se você chegou até aqui, eu sei que você está pronto para dar esse próximo passo e corrigindo esses erros vai mudar completamente a sua forma de investir e também a forma de você se relacionar com o mercado. Então me conta aqui nos comentários qual desses erros você mais se identificou, tem algum erro que você quer que a gente se aprofunde e se você se encontra em alguma armadilha que não foi tratada aqui. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e bora desvendar o mercado juntos.